Olá, seja bem-vindo ao primeiro Primecast. Na verdade vai ser uma série esse Primecast aqui, nesse primeiro episódio, que na verdade, não sei nem se eu vou chamar de episódio, ou se vai ser o episódio do spoiler. Começa uma caminhada que a gente vai fazer, que é justamente contar uma trajetória de um cara que atualmente é empresário, que é líder de uma série de pessoas, mas muito mais do que isso, ele é dono de uma história de vendas que é invejável. Todos esses troféus que vocês vão ver, que estão nesse cenário, foram conseguidos por esse cara que vai ser o primeiro entrevistado do Primecast. E muito mais do que ser um entrevistado, a gente começa uma jornada que vai se chamar Do Zero à Meta. A construção de uma carreira. E aí vocês vão ouvir umas histórias, cara, que são muito loucas da venda. Gustavo Amaral, meu caro nobre, e aí? Tudo bem, Donato? Tá preparado, meu? Tô preparado. Eu vou arrancar até a última gota que você tiver de informação de venda pra dar. Que eu consegui contribuir com informações, com a minha experiência. Mas primeiro eu quero te agradecer a sua vinda aqui. Hoje você é um cara muito requisitado, tá aí na mídia, tá em vários programas, enfim. Mas é um prazer receber você aqui, a sua experiência. Foi já um colaborador nosso, já participou, sabe um pouquinho da nossa história, da nossa jornada. Enfim, tamo aí. Beleza, vamos pensar o seguinte, que isso daqui ainda não é o primeiro capítulo. Isso daqui é o capítulo 0. Porque, primeiro, eu quero entender um pouco dessa jornada, o que você espera dessa entrevista. Então, eu gostaria que você considerasse que eu sou um cara que vou escrever um livro da sua carreira, ou que a gente vai fazer uma série da sua carreira. Então, a gente vai começar desde o início, contando como é que essa história vai fluir. Então, eu não quero que esse daqui seja o início da história. Eu quero que seja um trailer de tudo que a gente vai falar nesses próximos capítulos. Então, o que a pessoa que está assistindo a gente agora, ela pode esperar da história do Amaral? Cara, a minha história é uma história muito louca, né? Só vou pedir para você chegar mais perto do microfone, senão você vai ficar muito baixo. Eu grito, você vai falar baixo. Aí... Vamos lá. Eu sou inexperiente, né? Não tem problema, amigo. Aqui a gente vai corrigindo ao vivo, relaxa. Mas, enfim, quem é vendedor improvisa, né? É lógico, então a gente sempre improvisou a vida inteira e aqui nós vamos improvisar também. É isso aí. Cara, o que eu posso dizer, assim, a minha história é uma história muito louca, uma história de, como tá no texto, né? Do zero à meta. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas não comecei a trabalhar com vendas. Meu primeiro emprego, eu trabalhei numa rotisseria. Quantos anos você tinha? Tinha 12 anos de idade. Então você mais comia as coisas da rotisseria? Não, eu ficava descascando tomate, cebola, atendendo o cliente, enfim. E naquela época, né, na década de 80, trabalhar era uma coisa... Era difícil você arrumar emprego, né? Quando você saía, você via uma plaquinha, precisa de um ajudante, precisa de um atendente, precisa de alguma coisa. E aquela juventude, né, naquela época, era muito nobre se trabalhar. Não tinha esse negócio de, você vai fazer um trabalho escravo, você tem que ter maioridade para conseguir trabalhar, enfim. E a gente queria ter um trabalho, né, aquilo era uma coisa que deixava até você com uma autoestima maior, uma impressão que você tinha uma idade superior, enfim. Porque você tinha uma segurança ali, uma liberdade de fazer coisa que teus amigos não... trabalhar, o fato de você... A gente começava a fumar cedo pra parecer que tá mais velho. Enfim. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Já tinha um team comercial, né? Meu avô dizia, você é o cara que sai com um carrinho de rolemã, e daqui a pouco volta com um Atari, aí você sai com uma espingardinha de chumbo e volta com uma bicicleta. Então já tinha alguma coisa assim de venda. De venda, né? Que tava no meu DNA. Meu padrinho sempre teve bar, né? Então, assim, eu via eles comercializando, vendendo uma pinga, uma cerveja, um salgado, e eu gostava de ir pra trás do balcão e ajudar. Então, assim, era uma coisa que eu fazia de uma forma prazerosa, mas eu não iniciei efetivamente meus primeiros empregos na área de vendas. Tá, então deixa eu desculpa, eu vou te cortar várias vezes aí pra gente ir na... Eu tenho algumas dúvidas. Primeira coisa, antes de falar da área de venda, já que você começou com outros empregos, eu fico fazendo uma reflexão muito de como a gente era quando tinha lá 12, 15 anos, 17, 20 anos, e como que é a geração atual. A gente tem, acho que, poucos anos de diferença de idade, né? Sim. Eu também comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar como vendedor de rua, abordava as pessoas na rua e tal. E a minha sensação de trabalhar era essa, eu queria ter o meu dinheiro
porque eu venho de uma família que meu pai era CLT, não tinha dinheiro para nada, inflação alta no Brasil naquela época. Exatamente. Você recebia o salário, você já tinha que ir pro mercado comprar as coisas, porque Senão passava 2 dias, desvalorizava. desvalorizava o dinheiro. O pessoal nem sabe o que é isso, né? Então, o que eu quero trazer é o seguinte. Você avalia que existe uma diferença de comprometimento e de vontade desses jovens de hoje em relação aos jovens daquela época? Ou você acha que a época não tem nada a ver com isso e que sempre teve pessoas que são mais... têm mais vontade de buscar essa independência financeira e outras que não têm tanta vontade? Você acha que está relacionada à época ou não? Você acha que todo tempo sempre teve de tudo? Então, essa é uma pergunta que tem até uma facilidade de responder. Por quê? Porque nós estamos trabalhando há 31 anos na área comercial e com equipe de venda. Então você imagina o seguinte, antigamente você disputava muito para você conseguir até um emprego de balconista, de empacotador no supermercado. Você tinha que fazer uma triagem para você ser um empacotador Você tinha que ser o merecedor daquela vaga. O merecedor daquela vaga. Então, assim, no ABC tem muitos... tem uma rede de supermercado que chama Joanim. Então a gente disputava para ver quem ia conseguir ser um empacotador no Joanim. E aquilo pra gente era nobre, muito nobre. Então hoje, o que a gente vê? Tem muita oferta. E essa oferta, e o fato, né? A gente era de uma geração Coca-Cola. Tudo pra gente era muito mais difícil. Os nossos pais eram muito mais exigentes. Você tinha Você era meio criado dentro de um regime militar, né? Então tudo você valorizava mais e você também já fazia um trabalho doméstico. Eu pego como, por exemplo, meu pai fazia eu engraxar o sapato toda sexta-feira. Chegava na sexta-feira, eu tinha que engraxar de novo o sapato que eu engraxei na última sexta. Mas por quê? Porque ali ele estava me doutrinando. Disciplina, né? Ele estava me disciplinando. Ele chegava de madrugada num sábado, 5, 6 horas da manhã, porque ele trabalhava à noite. E ele me acordava às 6 horas da manhã para me lavar o carro, cara. Então, assim, a gente já tinha um trabalho que era um trabalho doméstico, mesmo sendo criança / adolescente. Agora, quando você tinha um trabalho ainda que ia ser remunerado e que você teria ainda a sua independência financeira, porque os pais não davam dinheiro pra gente, era uma coisa muito difícil. Você queria comprar uma Coca-Cola, eu queria comprar uma bombinha para estourar na rua. O sonho de consumo nosso era tênis, né? O New Balance, um Nike nem existia naquela época, o All Star, enfim, e não era qualquer... Que chute, nossa, dormia de que chute, não sei se você passou por essa época. Amarrava o cadarço na canela. Ou na canela ou debaixo do tênis, né, amarrava ele por cima e dormia com aquele, enquanto ele tinha aquele espelhinho embaixo, você lembra? E não perdia o parecia espelhinho. Parecia o pneu. O pneu você queria dormir de que chute, então a gente veio de uma geração, e eu acho que foi a geração mais feliz. Eu também acho. Eu acho que foi a geração mais feliz, foi a da década de 80. A gente passou do analógico pro digital, a gente passou do disco... Olha que louco isso. A gente passou do disco de vinil pro walkie-talkie, do walkie-talkie pro pendrive, aliás, pro CD, do CD pro pendrive e do pendrive pra nuvem. A gente viu todas as tecnologias que estão hoje no ar, a gente passou por elas. Mas é que viveu muito 3 em 1. Quem tinha um 3 em 1 em casa era o cara. Era, você tinha o disco de vinil, toca-fita e rádio. Toca-fita e o rádio. Pô, todo dia que meu pai chegou em casa com 3 em 1, a gente não dormia. Era sensacional. Então, assim, tudo pra gente era um evento. Trabalhar era um evento. Você conseguir um emprego e chegar em casa e falava assim, consegui trabalhar. E assim, quando você... naquela idade, com 14, 15, 13 anos, você não poderia trabalhar o dia inteiro. Mas você conseguia o tal do meio período. Então, assim, eu trabalhei... Meu primeiro emprego foi na Art7, que era uma empresa de silkscreen. Então, olha só a loucura. Então, você fazia silkscreen. Olha só a loucura. E os pais, naquela época, não tinha essa de ter medo do filho trabalhar ou fazer alguma coisa. Eu pegava a minha bicicleta, 7 horas da manhã, ia pedalando, passava por uma... Na época não existia a palavra comunidade, passava pela favela da Palmares, chegava até a divisa. Favela da Palmares, lá em Santo André. Chegava, atravessava a favela da Palmares de bike, entrava às 8 horas da manhã, trabalhava das 8 ao meio-dia saía, pegava a bike, chegava em casa
meio-dia e meio, era meia horinha pedalando, tomava um banho, almoçava, óbvio, e ia pra escola. Então assim, você fazia um período matinal trabalhando e o período da tarde estudando. E dali do final pra tarde, brincando na rua. E tinha essa também, porque você ia pra rua brincar e voltava às 10 horas da noite. Quantos amigos seus com essa idade tiveram ansiedade ou depressão? Cara, a gente não sabia o que era isso, não existia isso. É porque a mente estava ocupada, né? Não existia ansiedade, não existia depressão, Ou existia bullying pra caramba, mas bullying, a gente sabia. A gente só não sabia que chamava isso, né? Eu tinha, eu acho, uns 10 apelidos de tudo quanto é canto. Imagine se eu fosse ficar chorando, né? Até porque se você chegasse chorando em casa, apanhava em casa. Apanhava, né? Minha mãe falava, se chegar chorando em casa, apanha lá e aqui. Exatamente. Então assim, cara, tudo era um evento, tudo era muito legal. Tudo era muito gostoso. E você tinha uma qualidade de vida também. Uhum. Porque você tinha regras. Você acordava cedo, você se alimentava bem. Entendeu? Você não tinha fast food. Então você comia aquele arroz, feijão caseirão. Aí tinha o dia do bife, tinha o dia do peixe, tinha o dia do macarrão, do omelete, o dia do... Assim, a gente vem de um conceito de... As mães eram domésticas, né? Então elas não trabalhavam fora. A vida delas era servir o quê? A família, o pai, os filhos, enfim. E esse foi meu primeiro emprego, foi na Art7, no Silk Screen. Trabalhei também de carregar caixa. Que mais que você trabalhou? Que mais que você trabalhou antes de chegar na venda? Só para entender as suas referências aí. Então, a venda, na realidade, foi o meu primeiro trabalho, não foi meu primeiro emprego, né? As pessoas confundem emprego com trabalho, né? Muitos hoje querem estar empregado, mas não querem trabalhar. Por isso que eles escolhem. E o meu primeiro trabalho foi em casa, fazendo suquinho. Em 1994, 93, minha irmã me ajudava um pouquinho a fazer isso. Mas olha só, a gente ia lá, comprava aqueles saquinhos, comprava aquelas essências, né? Fazia o gelinho. Fazia o gelinho, colocava uma plaquinha e vendia. As pessoas iam na sua casa, batia a palma. Olha, eu quero... Dá 5 gelinhos, ia com um saquinho, eu quero de limão, eu quero de groselha, coco queimado. Nossa, nunca mais ouvi falar em coco queimado, né? Vendia pra caramba. Assim, eu acho que ali foi a minha primeira experiência de venda, porque eu fiz a matéria, né? E consegui vender, quer dizer. Então, mas peraí, tem uma história sua de 1985. Essa começou a história de venda, que foi em 1984, 85, também fazia pipa e vendia na feira. Então tinha feira de domingo, né? E aí todo domingo eu fazia antes, né? Ao decorrer da semana eu fazia umas 20, 30 pipas, descia pra feira, vendia as 20, 30 pipas e voltava pra casa. E você administrava bem a grana que você recebeu, tinha que comprar o resto da matéria-prima pra fazer as pipas da semana seguinte? Eu sempre fui um bom administrador de dinheiro, cara. Eu acho que sempre tive essa vontade de ter o meu dinheiro. Poucas as vezes eu pedia dinheiro pros meus pais. Poucas as vezes. Sempre eu me virei. E não é porque meus pais eram mão de vaca ou que não queriam dar dinheiro. Mas eu sempre tive essa vontade de ter o meu próprio dinheiro, né? Não, e era escasso também, né? Era um negócio escasso. Pelo menos, eu não sei como é que era na sua família. Na minha, eu via meus pais brigando pra pagar a conta todo mês. Eu chegava, falava, como é que eu vou pedir dinheiro pra ir no passeio da escola? Eu me sentia mal por isso aí, né? Graças a Deus a gente não passou por isso, né? Eu não fui criado na sobra, mas também não teve falta. Não, eu também. Mas era no 0 a 0, não sobrava. Exatamente. Era aquele negócio de regrado. Regradinho, tinha o dia certo para comer alguma coisa, ia fazer o mercado, eu lembro que a minha mãe comprava tudo certinho para mim e pra minha irmã, pra não dar briga, e dividia, falava, isso aqui é seu, se você comeu antes, é seu. Então nossa, até isso dava umas brigas em casa. Dava umas treta, porque minha mãe fazia... Yakult lá, eu tomava o dobro dela. Então, aí ela ia tomar, minha irmã ia tomar o dela, eu falava, mas dá um golinho, ela, não, você tomou o seu, aí se lasca. Então assim, tudo era regrado, tinha uma emoção nas coisas, né? Até nessas pequenas coisas... Dava mais valor, né? Dava valor, dava muito valor. Então você trabalhou em rotisseria, trabalhou no Silk Screen, trabalhou vendendo pipa na feira. Aí como vendedor, mas eu tive um emprego também, eu trabalhei durante 1 ano e 2 meses numa metalúrgica chamada Favorita, né? O que você fazia na metalúrgica? Eu comecei trabalhando na niquilagem. Sabe o que é niquilagem? Niquelar o metal, deixar ele brilhante. Exatamente. Lá. E ali você estava no meio de produtos químicos, né?
E minha mãe se incomodou bastante com isso, porque eu tinha uma dor de cabeça recorrente, até na época do Silkscreen eu saí por causa do cheiro de thinner e tal. E aí eu conversei com... Era um tipo de um supervisor, chamava reitor, né? Tinha uns nomes meio diferentes que hoje. E aí ele me tirou da aniquilagem e me colocou no almoxerifado. E aí eu trabalhei nesse almoxerifado durante uns 5 meses. Eu peguei a confiança dos donos e os donos me colocaram como um office boy de luxo. Por que um office boy de luxo? Porque eu fazia o banco só da família. Eu virei o braço direito da homem família de confiança da família. Então... Você era um office boy da família? Eu era o office boy da família deles. E assim, com vale fliperama, porque eles sabiam que eu saía e tinha o meu horário que eu parava no fliperama e ficava jogando lá. E eles passavam em frente e sabiam, ó, eu vi você lá, mas tá de boa, você fez o trampo? Fiz. Porque, eu acho que ali eles estavam vendo não só o trabalho, mas a confiança, porque tinha muita coisa pessoal. Eles eram em 4 italianos, 4 sócios. E os 4 sócios tinham uma média de 2, 3 filhos cada um. E todos eram casados e todos trabalhavam dentro da mesma empresa. Não era uma empresa pequena. Era uma empresa de ferragem que fazia fechadura, dobradiça, enfim. E eu fui ganhando tanta confiança ao ponto de me convidarem já para eu fazer um trabalho meio de escriturário. Mas eu falei, cara... Aí é demais. Isso não me... Não deu aquele comichão. Aí eu pedi as contas, eles não entenderam, quiseram cobrir. E aí foi quando realmente, efetivamente, eu fiquei um tempo parado e aí eu fui para a área de vendas. Tá, agora vamos lá então para a pergunta que é o que faz a virada de chave na sua vida. Você sentia que você queria ir para vendas e foi para lá porque era uma decisão natural? Ou apareceu uma oportunidade de trabalho como se tivesse aparecido para você fazer qualquer outra coisa, você teria ido? Então, vamos lá. Vou te explicar como eu entrei nesse segmento, é uma coisa muito louca. Eu conto isso para as equipes de venda. Não detalhadamente, mas é uma história que... se você conta de uma forma muito informal, eles vão pensar que é mentira, mas foi uma coisa muito louca. Então eu vou pedir para você fazer uma coisa. Eu vou querer ouvir essa história de uma forma resumida. Não quero que você entregue todo o brilho dessa história, porque você vai contar essa história detalhada no primeiro capítulo da saga do vendedor. Com certeza. Beleza? Vai. Então é uma coisa muito dá só diferente. Só o trailer, para quem tá assistindo aqui o capítulo 0 poder entender qual vai ser o mote do negócio. Resumindo, é assim, eu estava trabalhando fazendo bico, era bico, com um vizinho meu, que ele carregava a Kombi para fazer distribuição de jornal, de pasta de dente. Ia na Anacol, na Bombril, né? E ali você pegava as notas, a gente ficava rezando para que as notas fossem... Era um sorteio, essas notas eram de supermercado, onde você ia fazer a entrega, e ele me pediu uma ajuda. É um italiano, até eu virei palmeirense por causa dele, ele era doente, ele falava o dia inteiro do Palmeiras e aprendi a dirigir também, porque ele deixava dirigir a Kombi dentro do estacionamento dos quem mercados. dirige Kombi, dirige qualquer coisa. Então né? eu dirigi Kombi e virei palmeirense com ele. E ele tinha uma perna que ele falava que tinha problema para não carregar a caixa. Então eu tinha que descarregar aí quase 1.000 quilos sozinho da Kombi. Mas era super legal, porque ali eu aprendi a andar em São Paulo, aprendi a dirigir, aprendi a ser palmeirense e ganhava, se fosse hoje... nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. Mas eu peguei uma época de sofrimento, hein? Se fosse hoje, ele pagava a diária, vamos colocar uns 150 pau? Então ele me pegava 6 horas da manhã e muitas vezes eu tava na média, 11 horas, meio-dia eu já tava em casa. Eu ganhava 150 pau, maravilhoso. Tava fazendo um biquinho, tinha saído da Favorita e tal. E aí, eu acho que não só eu, mas a minha juventude, aquela juventude da época de 80, tinha aquele negócio do rolê da sexta-feira, que o busão passava, ia passando pelos bairros, ia subindo... um camarada de um bairro, o outro, enfim. A primeira coisa que você olhava pra pessoa era qual tênis ele estava usando. E eu tinha um brother, um camarada que morava na minha rua, que esse cara que me levou pra área de vendas, efetivamente foi ele que me levou. Cara, a gente começou a sair, tinha uma baladinha que chamava Magic e tal, e eu via que, cada final de semana o cara tava com um tênis um mais louco que o outro. Pô, eu falei, como é que esse cara faz isso aí? O que tá acontecendo, mano? Eu quero entrar nesse jogo. Que parada que é isso, mano? E aí eu falei, você tá trabalhando com o quê? Ele falou, tô trabalhando na Editora Globo, cara, de vendedor. Eu falei, me leva nessa parada aí, Você tá ganhando dinheiro? Eu tô ganhando dinheiro. Eu falei, eu tô vendo que você tá ganhando dinheiro, Cada
final Cada de balada é um semana aí tênis você tá com um diferente. tênis diferente, tá com dinheiro no bolso, enfim. E a gente tinha um grau de amizade próximo, mas nessa época eu trabalhava em um segmento que não tinha nada a ver com o que ele trabalhava. Ele também era office boy numa outra empresa. Se eu não me engano, era Barilla, enfim. E eu sei que ele começou a ganhar dinheiro, cara. Ganhar dinheiro. E a gente via quando a pessoa estava ganhando dinheiro na forma de se vestir. Usar uma camisa da Quicksilver, usar uma calça diferente, que era da Levi's, ou um tênis diferente. E ali foi aonde eu me despertei para venda. Então quer dizer Mas que eu não foi... vou te contar todos os detalhes. Não, senão depois vamos, aí vamos deixar. Porque aí Aguardem. Ó, se preparem que vai vir história grossa aí. Mas eu gostei, cara. Vamos... Tá, então a gente já tem um caminho pra seguir pra contar essa história desde o início, do zero à meta. Como é que é a construção dessa carreira. A gente deu uma palhinha aí do início, mas a gente vai passar por uma carreira que não é só de vendedor. Em algum momento do seu trabalho com vendas, você virou líder de uma equipe de vendas. Eu falo o seguinte, eu costumo falar pra todo mundo que trabalha aqui e trabalhou comigo durante todos esses anos, você ser piloto de mesa é muito fácil, né? E outra coisa, aqui não tem filho de pai rico. Então eu passei por todo o processo. Eu fui office boy, eu fui metalúrgico, e depois na área de vendas, eu fui vendedor. Depois de vendedor, eu fui supervisor. Depois de supervisor, eu fui gerente. Depois de gerente, eu fui representante. Depois de representante, eu fui empresário. Eu sou empresário. Né? Então, eu sei o que o vendedor passa e o que ele pensa. Eu sei o que o supervisor passa e o que ele pensa. Eu tive muita dificuldade quando eu saí do módulo de vendedor para supervisor. Esse eu acho que é a virada mais difícil. Porque eu era um ótimo vendedor, mas eu não fui um bom supervisor no início. Porque eu pensava muito com a cabeça do vendedor. Então, isso é uma colocação que eu ia fazer, né? Eu já passei por equipes comerciais, assim, ou como marketing, acompanhando a equipe, ou fazendo treinamento e tal, de várias equipes comerciais. Mas o mercado que eu tenho uma atuação mais... onde eu tive mais vendedores sendo treinados por mim foi o mercado de corretagem de plano de saúde. Por conta de uma corretora que, quando eu comecei a trabalhar com eles, era uma corretora pequena e virou uma corretora gigante. Lá no centro. Lá no centro, lá na República. Então, era a casa do corretor. Isso, exatamente. Conheci muita gente de lá. Cara, conheci vendedores incríveis, os donos da casa do corretor eram gestores assim espetaculares, são ainda, eles ainda devem ter corretora, mas a grande questão é, por diversas vezes eu vi um bom vendedor, normalmente um líder em vendas da equipe, ser promovido a supervisor. E aí o que eu vi acontecer é que você perdia um bom vendedor e arrumava um mau supervisor. Cara, é assim... Isso é uma constante, existe uma forma do vendedor não cair nessa armadilha de quando ele passar a ser supervisor, como que ele pode otimizar esse tempo de aprendizado de liderança, sem cair na armadilha de ser um mau supervisor e deixar de ser um bom vendedor, né? Isso também tem muito olho clínico de quem tá acima, né? Quem tá promovendo. Porque você, de repente, você vai promover uma pessoa que é um ótimo vendedor, mas ele não vai ser um ótimo supervisor. Sim, porque ele não sabe fazer gestão de pessoas. Exatamente. Né? E aí como é que ensina o vendedor a fazer gestão para ele ser um bom supervisor? Eu senti isso na pele, né? Isso a gente vai contar também aí em um dos nossos episódios aí. Quando eu fui promovido a supervisor, eu era um dos melhores, se não o melhor vendedor da equipe. E pelo fato de eu ser o melhor vendedor da equipe, ou um dos melhores vendedores da equipe, eu fui um dos últimos a ser promovido. De 12, eu fui o 11º. Então, assim, qual que era o sonho do vendedor antigamente? Ser um supervisor, subir um degrau. E o fato de você ser bom vendedor, muitas vezes faz com que o teu gerente te segure. E te engane. E isso quase me tirou da área de vendas. Porque eu era um bom vendedor e via que muitos vendedores que não eram tão bons como eu eram promovidos antes. Só que o meu sonho era ser supervisor. Naquela época já tinha uma diferença de ganho, porque o que eu percebo é assim, ainda hoje em muitas empresas, um bom vendedor, ele ganha mais do que o supervisor dele. Lógico. É um dos motivos até
de uma Tanto promoção. que tem vendedores que eu conheço que receberam convites para supervisão e negaram. Falaram, não, Muitos. eu quero continuar aqui batendo meu bolinho e Hoje, ganhando minha grana. principalmente. Antigamente não, porque assim, volto a dizer, a geração Coca-Cola era faca no dente. O cara queria ser, porque você ser um supervisor, você tá num nível maior, você tá com uma propensão. O status é melhor você também, tá né? com status, você tá com uma chancela, né? Talvez você não tenha o mesmo dinheiro do que o bom vendedor, mas você tá num degrau acima. Então, assim, a maioria dos vendedores tinha o sonho de ser supervisor. Mas para você ser supervisor... Peraí, só um minuto, meu. Olha a dificuldade para abrir essa tampinha. Alô, patrocinador! Ô, equipe de produção comercial, presta atenção. Não. Peraí, é o seguinte. Estamos precisando de um patrocinador de água mineral. Se você tem uma empresa de água mineral, quiser patrocinar o Primecast, pode entrar em contato com a gente aí. Não me venha com essas embalagens que são difíceis de abrir, por favor, hein? Pronto, vai. Numa dessa a gente arruma um patrocinador, entendeu? Desculpa, pode continuar, meu. Por isso que é bom ter você aqui, Tá Donato, vendo? que você já tem uma visão Fazer um call to action, entendeu? De repente a gente já traz patrocinadores aqui para o nosso podcast. Então, esse é um paradigma, tá? Essa pergunta que você fez é uma pergunta muito interessante, porque eu sofro isso ainda aqui no dia a dia. Eu tenho supervisores que não foram bons vendedores, que Eram muitas medianos. vezes são medianos, e muitas vezes você perde um vendedor bom e você queima ele muitas vezes sem querer por estar promovendo ele. Então, assim, tem que ser uma coisa muito analisada, bem analisada. Hoje a gente tem ferramentas, né, de perfil comportamental Sim. para saber se o cara tem Pelo menos você analisa a tendência, né? Se tendencialmente esse cara pode ser bom ou não no... Você tem ferramentas hoje, a gente usa inclusive no RH para não queimar, porque de repente você é a pessoa certa no lugar errado, né? E as empresas erram muito nisso, e você queima um talento. Eu tive um gerente que ele falava assim, é melhor você fazer a coisa errada na hora certa do que a coisa certa na hora errada. O momento é muito importante. O momento, o lugar que você tá e a visão de quem tá acima de você, né? Sim. A visão clínica desse gestor é muito importante para ele não errar. E pra gente continuar esse trailer do que vai ser essa jornada aí da sua carreira, você então teve lá a supervisão de equipe. Mas só um parênteses, só para me fechar essa sua pergunta, que é muito pertinente e muito importante. Eu fui um dos últimos bons vendedores daquela equipe a ser promovido, e eu não era um bom líder. Eu me colocava muito no lugar do vendedor, mas a minha equipe era muito boa, porque eu falei assim, o que eu tenho de melhor? Se eu não tenho... Ser vendedor. Então vou ensinar os caras a vender. Eu tinha 18 anos de idade. Então assim, para você conquistar uma liderança, uma confiança, uma gestão com 18 anos de idade, é difícil. Sim, falta um pouco até de maturidade, de experiência de vida para fazer isso. O que eu sou bom? Sou um bom vendedor. Vem comigo que eu vou te ensinar a vender. Então ali eu fui pegando a moral com toda a equipe. Vem aqui, vem aqui. E eu comecei a trazer pessoas da onde? Do meu ciclo. Dos meus amigos. Porque como eu era uma referência como vendedor e ganhei muito dinheiro. Não, e outra, eu tinha propriedade e tinha o quê? Punch. Ganhava bem, andava de carro importado, tinha moto, tinha talão de cheque, tudo muito novo. Então eu falava assim, você quer ficar desse jeito? Vem comigo trabalhar. Então eu não conseguia fazer aquela liderança, aquela supervisão, mas eu conseguia ensinar o cara a vender. Ou seja, desde o início, você sempre foi um formador de vendedores. Um formador de vendedores. Não tô nem avaliando o juízo de valor se você ensinava certo ou errado, mas com 18 anos, você tava convidando aqueles caras que não tinham uma perspectiva de ganhar a mesma grana que você, fala, cara, quer fazer? Vem cá que eu vou te ensinar como é que ganha essa grana. Porque 99% dos supervisores ensinavam o vendedor na mesa. Ali, ó, no dia a dia. E na liderança, ou com a sua idade, com uma postura mais... Você pegava o cara na mão e falava, vem vender comigo. Vem vender comigo. E aí a prática Tá. Trazia o resultado. E o resultado trazia o quê? A credibilidade. Então eu tinha uma equipe de 15 vendedores, que se os 15 trabalhassem, ganhava das equipes que tinha 50 vendedores. Porque meus vendedores, eu multipliquei aquilo que eu conseguia fazer. Então, meus vendedores vendiam muito. Eu não tinha muitos vendedores. Mas os que tinha vendiam bem. Vendiam muito. Tá, isso metaforicamente que você fez de pegar a mão, que na verdade nessa época era literalmente, né? Pegar a mão do vendedor e trazer. A gente consegue trazer isso para uma metáfora e você pegar na mão do cara que está te assistindo, por exemplo, ao longo dessa jornada, você pegar na mão desse cara e ensinar coisas de como que ele pode melhorar a venda dele, não só ouvindo a história, mas de repente trazendo uma dica de como é que pode ser uma...
A gente faz isso aqui no dia a dia. Não, tudo bem, no dia a dia eu sei. Eu quero saber se você vai conseguir fazer aqui no Primecast. Alguns exemplos de como vender? É. Sim, Então eu vou te propor um desafio que não tá no roteiro. Ah, mas é isso. Breaking News! Marque aí, marque aí. Eu vou fazer um desafio pra você que é o seguinte. A tua história é maravilhosa e a gente vai chafurdar ela. Eu vou contei querer... minha história de venda. Não, mas é porque eu não quero contei que você minha conte história de agora. venda. Aqui é o zero ainda. A história de venda não foi contada. Nós Do zero a contaremos. meta não foi contada ainda. Nós contaremos essa história. Mas pensa que isso aqui é um trailer. Nós estamos falando da construção da carreira. Que nós mas vamos não fazer? Falamos ainda da história de venda. Essa história aqui de venda, a nossa história, porque eu me incluo dentro de uma equipe que foi gerida por um guru, um puta líder. O cara era fora da curva. Enfim, muita Tudo loucura bem, no meio dessa mas carreira. isso aí nós vamos contar no capítulo 1, a hora que a gente estiver falando do vendedor. Aí Certo. você vai contar detalhadamente essa jornada da venda, certo? Certo. A proposta que eu quero fazer para você é o seguinte. Depois que a gente já tiver gravado alguns capítulos dessa jornada, que a gente tiver passado, por exemplo, por toda a história do vendedor, que eu acho que vai dar uns 3 capítulos, talvez, não sei quantos. É. A gente vai A sentindo. gente vai calibrar isso. A gente Porque vai calibrar. A história é muito. Então você vai fatiar A gente ela no vai- começo, meio e fim. Não, E tá o ótimo. começo é bastante, o meio é bastante e o fim também. é A gente, bastante. vai, a gente vai pincelando os momentos mais importantes. Mas o desafio que eu queria propor para você, atenção você que tá aí, você vai gostar disso, hein? Eu quero propor o seguinte. A cada final de um tema que a gente for falar, por exemplo, nós vamos ter um tema que vai ser o vendedor. Certo. Depois nós vamos esmiuçar o supervisor. Certo. Depois nós vamos esmiuçar o gerente, o representante, o empresário. Eu quero dar uma sugestão para você, para trazer um certo dinamismo para cá, para não ficar só o cara ouvindo a história. O que você acha da gente convidar que vendedores que estejam assistindo a gente agora mandem comentários onde estiver acontecendo, onde o cara estiver vendo esse vídeo? Pergunta. Pergunta sim, mas o que eu quero é o seguinte. A gente vai analisar a história de um vendedor. A gente vai pegar um vendedor que a gente vai escolher aleatoriamente, que mandou uma mensagem interessante. Ele vai mandar um vídeo pra gente. Nós vamos colocar esse vídeo aqui depois que você contar toda a história do vendedor. E você vai dar uma dica pra esse cara de o que ele pode fazer pra melhorar como vendedor, melhorar talvez o vocabulário dele ou a técnica. Vamos dar insights. Bora? Vamos dar insights. Então- A gente tá aqui para fazer um trabalho também. Isso aqui é Perfeito. a gente vai compartilhar da nossa experiência. E da nossa experiência nós vamos ajudar pessoas. Essa é um trabalho que, inclusive, eu falo que é um trabalho social também. Porque quando nós começamos a formar a equipe de vendas e a pessoa, principalmente aqui, 99% dos nossos vendedores não vieram da área de venda. A gente a gente forma pessoas. Forma pessoas e forma profissionais. Então isso é uma forma também de uma inclusão profissional. Então o que a gente puder fazer aqui como uma ferramenta, nós vamos fazer. Perfeito. Então, comentários, perguntas, você pode ser o vendedor que vai ser analisado, que vai receber dicas e insights de um dos maiores formadores de equipe que você já viu, que é o Gustavo Amaral. Então, meu amigo, vai se coçando aí que você pode ser o cara que vai receber essa consultoria aqui. Eu achei legal isso daí porque é uma forma da gente trazer para a prática os exemplos que você vai trazer. Então, não importa quantos capítulos a gente vai fazer da tua jornada como vendedor, a hora que a gente tiver passado esse conteúdo, essa história, a gente vai pegar uma outra história de uma outra pessoa que é vendedora e aí a gente vai contribuir com a jornada dela. E a mesma coisa a gente vai fazer com a jornada do supervisor, com a jornada do gerente, do representante, do empresário. Porque com certeza, a gente estava até numa discussão semântica aqui, né? Que você falou assim, cara, eu estou vendedor ou eu sou vendedor tal. E eu concordo parcialmente com você. Porque eu me vejo, mesmo sendo vários donatos, eu me vejo como vendedor em todas as áreas. A todo momento eu tenho a sensação que eu preciso vender uma ideia. Não, e é Até pra minha isso. mulher. Pra Se eu todos. vou- eu vou tudo pro você tem que cinema, vender. Você nós tem temos que que vender uma escolher ideia. Que filme que nós vamos assistir, pô? Ou ela vai vender a ideia dela Se pra essa mim, galerinha ou eu vou vender a que minha. tá de staff aqui, nós vendemos uma ideia pra eles ficarem até mais tarde aqui pra ajudar a gente. Mas eu Tudo sei o que é uma foi venda. prometido. Eu tenho anotado aqui o que foi prometido. Mas, Meu enfim, amigo, a vida é assim. Pra você bater as metas, às vezes você precisa prometer uma premiação. exatamente. Já pega essa. Bom, então a gente passou um trailer sobre antes da venda, sobre o vendedor, sobre o supervisor. Um trailer, uma coisa rápida sobre gerente. Como é que foi a chavinha do supervisor pro gerente? Eu acho que é até importante, a gente não falou disso, né? Como você falou, em compartilhar conhecimentos. Dentro dessa história que a gente está contando, né, do zero à meta, eu tive uma formação comercial, né? Hoje eu sou coach life, sou coach business, tenho PNL,
eu faço gestão de pessoas, eu tenho uma empresa de consultoria, mas nunca eu abandonei o chão de fábrica. Isso é muito importante, né? O chão de fábrica, você tá ali, se você sair, você vai ver que tem um bumbo aqui, você vai ver que tem um sino, você vai ver que tem a bexiguinha. É o animador do salão. Você tem que fazer. E as, Inspirar, né, as o reuniões semanais, principalmente a de segunda-feira, eu gosto de participar com um tema, com um insight, falando de venda, inspirando as pessoas, trazendo a bagagem, a prática. Porque é muito fácil você dar um Google hoje e sair falando de vendas, né? Eu faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço porque não sabe fazer, né? Então, é interessante essa trajetória. De novo eu falo, né? De vendedor, depois para supervisor, de supervisor para gerente, aí você já está num outro patamar. Aí você já tem que pensar como gerente que pensa diferente como do supervisor. Porque você tem a visão é o gerente. das equipes, aí você já não está mais falando diretamente com o vendedor. Apesar de eu nunca coloquei uma barreira. Né? Eu nunca coloquei uma barreira e até hoje eu não coloco uma barreira. Eu saio, eu passo aqui no corredor, falo, brinco, cobro, porque eu acho que o vendedor também se sente prestigiado. Prestigiado, Entendeu? Porque muitas vezes o cara que não fala é porque ele não sabe fazer. Né? Ele é o dono, ele é um empresário, que é legítimo. Mas aqui nós somos vendedores. 99% de todo mundo que está na área comercial e na área operacional aqui, ele já foi vendedor um dia. Ele sabe a necessidade, ele sabe onde o calo aperta. E muitas vezes também acaba se sensibilizando e tirando a casca, porque assim, para você ser um bom vendedor, não se faz bom marinheiro em piscina sem onda forte. Em mares calmos, entendeu? Então, muitas vezes o cara, como ele já passou por muita coisa, ele quer blindar. E muitas vezes você não pode blindar, você tem que deixar o cara bater a cabeça. E quando você é gerente, você também tem que fazer isso com o seu supervisor. Então, assim, é um processo tão interessante, porque quando você passa a ser gerente, você fala assim, eu tenho que pensar diferente do que eu pensava como supervisor. Mas você teve a visão quando você virou supervisor nem tanto, porque você já era um bom vendedor, mas no caso da supervisão para gerência, você tem a sensação que quando você virou gerente, você falou, entendi como é que eu tinha que ser supervisor? Sim. Na hora que você foi para gerente, você fala, aprendi. Agora eu entendi o que eu tinha que fazer. Sim, óbvio. Como também quando você era vendedor, você foi supervisor, você fala assim, nossa, se eu tivesse vendido desse jeito, putz, nossa, se eu tivesse um pouquinho mais de disciplina, se eu tivesse não vacilado aqui, enfim, por mais que a minha carreira profissional de vendedor foi muito legal, mas no final ela desandou. Ela quase desanda e eu quase saio. Por falta de maturidade, talvez? Desmotivação, maturidade, porque você começa... Porque quando você está no ramo de venda, eu sempre falei o seguinte, o dia que você sair de casa pensando em ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar X, você não vai ser um bom profissional. Quando eu saía de casa para vender, eu falava assim, hoje eu tenho que fazer 20 vendas, hoje eu tenho que fazer 25 vendas, hoje eu tenho que... Eu não saía com o objetivo de ganhar dinheiro. Eu saía com o objetivo de bater meta. Numérico. Para fazer 25 vendas, você tem que falar com 30 pessoas, 40 pessoas e assim vai. E assim, eu sou um cara muito competitivo. Se eu não tivesse ali, no mínimo, no G4 de 50 vendedores, eu me incomodava. E eu jogava sujo. Se eu tivesse que guardar a venda para descarregar nos últimos dias para ser ponteira, eu fazia isso. E cansei de fazer isso. Não deixa seus vendedores ouvirem isso. Não, mas só que era diferente, né? A gente trabalhava no porta a porta. E cansei de fazer isso. Cansei de fazer vendedor chorar no último dia achando que ia ganhar o troféu. E eu chegava aos 48... Descarregava 30 vendas. Ia aguardando todo dia, duas vendinhas. Chegava no último dia, descarregava 40 vendas, 50 vendas. Os caras queriam morrer. Então, e o meu gerente era um sarrista, né? Ele adorava, né? Ele me chamava de fralda, né? Falava, fralda vai chegar aí, vocês estão achando que vocês foram campeão, vai ter novidade. Não era sempre que acontecia, mas fazia... Quando dava era legal. Que tesão. Então era muito competitivo, eu sempre competi, sempre quis ser primeiro. E quando você perde isso, você perde essa vontade, esse tesão de bater meta, não é tesão de bater dinheiro, porque você bate meta, você vende bem, consequentemente o teu bolso tá cheio, tua vida tá melhor, você tá numa vibe diferente, você tá até falando um conceito familiar, você tá ajudando tua mãe, você tá dando dinheiro, você tá comprando carro, você tá tudo legal.
E quando você não tá motivado, você não tá afim mais de fazer um negócio por algum motivo. Então, assim, no final da minha carreira, como vendedor, né? Porque, ó, eu já vendi assinatura de revista, que foi o maior tempo como vendedor. A maior escola que eu tive de venda foi vender Interpass. Não, peraí. Era o Interpass, que era aquele Interpass colônia Clube. de férias. Isso, Interpass Clube. Meu pai comprou, ele deve ter comprado de O você. antigo Motel Clube do Brasil. Ali foi uma escola de venda, porque ali o vendedor tinha que trabalhar com pasta, ele tinha que trabalhar de social, ele tinha que arrancar 12 cheques de um cliente. Ele abria Pra vender papel, um folder e ele Vender tinha que papel. vender o sonho. Antigamente, a família para sair para viajar, Era então difícil. você abria lá Vale Encantado no Rio de Janeiro, Candeias Em Santa Catarina. em Ubatuba, Tem a cidade de Candeias, eu achei que era lá. o Hotel Candeias. Na Praia Grande. Então, assim, hotel com piscina, café da manhã, e aquilo era 5 estrelas para todo mundo. Então, você vender aquilo que era uma férias programada, você entrava dentro de uma empresa, falando que você estava autorizado pelo RH, estava autorizado por ninguém, era um puta chaveco. Eu conheci o Donato, vou aí tomar um café com você, eu vou te levar uma cortesia, mas não explicava o que era, você não falava que não queria receber, porque você ia receber uma cortesia, chegava lá, eu te dava um voucher para você passar um final de semana, e pedia 3, 4 indicações, e saía dentro do lugar, oferecendo e arrancando 12 cheques do Isso aí é o que a gente fazia nessa época, é o multiplicador de lead. A gente com um lead fazia o infinito dentro de uma empresa. Era só indicação. Era só indicação. Eu trabalhei dentro do Cidade de Deus, Bradesco, quase 1 ano e meio. Mas não detalha, porque isso daí faz parte da jornada do vendedor. Eu trabalhei dentro do BCN, que era a Cidade BCN em Alphaville. As pessoas talvez nem saibam que existiu isso. Cidade BCN. Eram vários blocos dentro de um espaço que eu não tenho ideia de quantos 1000 metros era aquele, quantos 1000 funcionários tinham ali dentro. Eu trabalhei dentro do BNDES no Rio de Janeiro, por baixo uns 6, 7 meses vendendo lá dentro. Então, assim, era uma coisa que eu vou contar mais detalhadamente no episódio vendedor. Tá. Aí nós vamos entrar em coisas que, assim, hoje eu falo para meus vendedores, eu falo, vocês têm tudo, cara. A gente só tinha o gogó, cheque e via rosa ali, que era o nosso objetivo, preencher o contrato, arrancar o cheque do cliente. Mas assim, era digno, porque a gente ganhava dinheiro. Bom, E digno também, porque era honesto. Claro. Para finalizar esse trailer aqui, esse capítulo 0, Gustavo do Amaral, empresário. Olhando essa jornada aí de uma série de metas a batida e metas a bater. O que você tem para dar uma pincelada final nesse capítulo de hoje? Cara, eu tenho assim... eu falo aqui para todo mundo, eu falo assim, cara, o mais fácil dentro da empresa é vender. O empresário hoje no Brasil, ele sofre muito. Entendeu? Ele desvia o que é o objetivo principal dele, que o nosso intelecto aqui tem que estar voltado a fazer negócio, a vender, a entregar o melhor produto, o melhor serviço, o melhor atendimento. Só que você acaba gastando metade da tua energia pensando no imposto, na regra se tá certa. Cara, é isso. Então assim, eu chego aqui de manhã, vou te dar o exemplo ontem. Eu falei, eu não vou para minha sala e não vou abrir meu notebook. Porque ali eu não estou somando o que eu mais preciso nesse momento, que é venda, é resultado. Eu fui direto para a sala do meu gestor e vamos falar de venda, de resultado. É o momento mais gostoso do dia. Aí você chama um gestor, aí você chama outro, aí você, dá um insight, vamos fazer um vídeo aqui, vamos criar uma coisa ali, vamos mudar esse script, vamos... Esse é o lado gostoso de ter uma empresa de vendas, de estar na área comercial. Qual é o lado que hoje muita gente não quer ter empresa? A burocracia, o valor dos impostos, todo o trâmite do dia a dia que te consome. Você tem que arrumar situações, não é arrumar, né? Não é essa a palavra, mas você tem que ajustar a sua empresa a uma realidade para que ela seja redonda. Você tem uma responsabilidade social, você tem uma responsabilidade trabalhista, você tem uma responsabilidade fiscal, entendeu? Então assim, não é só vender, é você vender e equacionar muito.
Então, assim, nós temos 30 anos, 33 anos, eu como empresa, né? Aqui é uma das empresas que nós já tivemos. Nós já tivemos mais de 40 mil pessoas que passou pelas nossas empresas. Hoje eu faço um papel aqui mais de consultor, né? Hoje eu tenho sócios, eu tenho o CEO aí, que é o Renan, eu tenho cada sócio cuidando de uma parte, e eu falo que eu sou um consultor aqui porque eu gosto de falar de venda, eu gosto de estar colocando em prática tudo aquilo que eu aprendi e que eu tenho a convicção, porque isso é feeling, né? Eu acho que Deus dá um dom para cada um. Eu fui fazer marketing aí antes da pandemia, 2017 para 2019, foi 2 anos na Anhanguera, então assim, eu já era o cara velho da sala, né? Então ali muita teoria que era passado, eu já tinha na prática. Eu já vi isso aí antes. Então, não é que eu batia de frente com o professor, eu falava, a sua tese na prática ela não funciona, e no final eu ajudava. E foi legal pra caramba. E aí eu acabei me formando em marketing, porque eu sabia que ia ter uma transformação, e a pandemia mostrou mais do que tudo virou digital, tudo foi pro lado mídia, e eu precisava entender desse negócio. E aí então a gente vende vendedor, supervisor, gerente, representante e empresário. E aí a gente chega então nos dias atuais, onde você pega toda essa experiência de gestão, de venda e de marketing e começa a atualizar a forma que a sua empresa prospecta clientes. Sim, e assim, como eu era muito comercial e muito vendedor, e passei a ter empresa em 97, a empresa assim, eu já tinha empresa, mas eu era um representante, eu representava uma outra empresa. Quando eu passei a ser a empresa direta, a prestadora de serviço, eu tive que emergir em outras coisas, na área administrativa, porque eu era um empresário. Então eu fui buscar conhecimento, fui fazer curso de finança. Porque não adianta você só vender. Se você vender e a conta não fechar, você vender mais barato do que tem que ser, ou você pagar mais do que você tem que pagar, a tua empresa vai naufragar. Você pode ser um PhD em vendas. Então, o fato de você ter empresa, você tem que saber. Hoje eu sou um generalista, eu entendo de tudo um pouco e tem coisas que eu entendo bastante. Tá, deixa eu fazer uma questão aqui. Eu vejo às vezes a pessoa falando assim, eu quero estudar para ser tal coisa. Aí ela vai lá, estuda e vira aquela tal coisa. Pelo que você está me contando aqui, você nunca parou de estudar. Né? Porque depois que você virou vendedor, você começou a estudar supervisão. Aí você virou, sou legal da supervisão. Aí você virou gerente. Aí você tem que começar a estudar gerência. Aí você virou empresário. Fala, agora eu tenho que estudar para ser administrador. Eu tenho que estudar para ser fiscal, financeiro, marketing. Então, o estudo ele está sempre presente. Vou dizer que a necessidade de renovação sempre presente. Sempre presente. Mas é assim, eu sempre fui nunca fui um bom aluno, porque eu não gostava de estudar, eu não gostava de ir para a escola, eu ia para a escola por obrigação. E é tão louco, né? Porque eu conheço um monte de empresário hoje, os melhores vendedores, os melhores gestores, eles sempre não eram os melhores da classe, o melhor da escola, quando não expulso eu era, né? E então eu não estudei na minha adolescência. Eu não estudei na minha infância. Eu fiz até o que precisava fazer. O ginásio, depois eu me formei no colegial em supletivo e vim me formar em 2003, 2004, que eu fiz gestão empresarial, que aí eu passei a ter o curso superior e depois fiz a faculdade de marketing. Mas quando eu passei a ser líder, supervisor dali até hoje, é estudo. É livro, é conhecimento, é apostila, é material, hoje, enfim, vídeo. Com tudo que a gente tem uma biblioteca aqui, a gente tem uma DVDoteca, vamos dizer assim, que a gente assistia muito, então a gente pauta isso, a gente sempre pautou assuntos comerciais, assuntos de neurolinguística, assuntos de venda como um todo, mas em paralelo, eu como empresário tenho que sempre estar me atualizando, sempre buscando informação para que eu consiga não ser só uma empresa de vendas, uma boa empresa de venda, mas eu tenho que ficar de pé, né? Para essa boa empresa ficar, você tem que... Hoje a gente tem um departamento de marketing muito, muito azeitado, uma área de tecnologia muito boa. Então, assim, eu tenho especialistas em cada área, mas eu tenho que entender um pouquinho de cada coisa para falar com os especialistas. E para isso você tem que estudar. Muito bom. Eu fiz umas anotações aqui. Eu acho que para capítulo 0 tá ótimo. A gente conseguiu dar um breve resumo sobre cada etapa dessa jornada que a gente vai passar, para quem vai acompanhar esse conteúdo.
Eu anotei aqui 4 frases que me chamaram a atenção ao longo dessa entrevista. Essas frases não foram ditas por você, foram a minha interpretação sobre algumas histórias que você contou. Então a primeira frase é que para o vendedor ser vendedor, ele tem que gostar de dinheiro. Senão ele não vai virar vendedor. Ele tem que gostar. Foi você gostar de dinheiro que fez você virar vendedor. Não necessariamente você tinha a meta de ganhar o dinheiro, mas tem que gostar. Sim. Senão se acomoda. O vendedor que gosta do bom fixo, vendedor. O bom ele se vendedor, acomoda. né? O bom. Eu virei o bom vendedor porque eu vi que a pessoa ali estava se vestindo bem, se Isso. calçando bem, frequentando bons lugares, e aí Eu quero também. Também eu quero. Segunda frase que eu captei aqui de aprendizado é: ser um bom vendedor não te faz um bom supervisor. Sim. Nem todo bom vendedor é um bom supervisor. E nem todo bom supervisor é um bom vendedor. Ele tem que saber vender, tá? Porque ele tem que ensinar o vendedor. Porque ele tem que ensinar. Exato. Ele não precisa ser bom. Mas ele tem que todos saber os ensinar. meus líderes foram vendedores. Se ele foi bom ou não, mas ele tem que saber vender. Terceira frase: ambição é fundamental, ganância não. Não. Então tem que ser ambicioso para buscar sempre uma nova meta. Os meios. Perfeito. Quando você é ganancioso, você vai passar por cima de todo mundo para chegar no seu objetivo. Quando você é ambicioso, você vai buscar o seu seu espaço melhor para poder. sem tirar o dos outros. Perfeito. E a quarta, que é essa do arremate, é se renovar e buscar informações sempre. Que é o que faz o negócio acontecer e tá sempre atual. Gustavo, eu quero... Principalmente no mundo de hoje, né? Com a informação sim. na prateleira. A gente tem informação em tudo quanto é lugar. Antigamente a gente tinha que ir numa biblioteca para aprender uma história ou alguma coisa assim. E hoje em dia você tem tudo na palma da mão. Então, Tem um pensador antigo, eu queria muito lembrar o nome dele, porque eu vou falar a frase dele, eu odeio falar a frase quando eu não sei o nome do cara, mas ele dizia o seguinte: aonde está o conhecimento que perdemos com as informações? Aonde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? Nós estamos chegando numa época que a gente tem muita informação. A gente acha que informação é conhecimento e acaba não pensando sobre a informação. E sem conhecimentos a gente não consegue ter sabedoria suficiente para poder orquestrar tudo. Então... informação e sabedoria tem uma distância muito grande. Muito né? grande. E conhecimento também sem colocar em prática não adianta nada. O que Exato. adianta você ter o conhecimento e não praticar? O que adianta você ter informação, mas não tiver sabedoria para gerir ela? Exatamente. Assim, Bom, Gustavo, muito obrigado. Eu acho que deixou... Eu aqui desse lado, sabendo algumas coisas que você vai contar, fiquei curioso para aprofundar algumas histórias. Tive que dar uma segurada, porque se aprofunda agora a gente mata... A gente se empolga. A gente se empolga. Então, eu quero agradecer por você ter começado essa abertura de histórias. Eu tenho certeza que uma frase que a gente falar aqui, uma resposta que você der, pode inspirar quem está assistindo a pensar de uma forma diferente o processo de venda ou o processo de gestão de pessoas. Então, muito obrigado. Esse foi o capítulo 0. Antes de fazer o encerramento oficial, você quer falar uma frase ou fazer uma despedida? Não, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença. Eu sei que a sua agenda não é uma agenda com a grade fácil, né? Então, quero te agradecer. Quero pedir desculpa aí para meus staffs, porque eu não arrumei... não posicionei vocês antes sobre isso, mas eles deram conta do recado aqui. Ó, quando a equipe é boa, a equipe é tá unida. competente, conseguiu fazer com que a gente pudesse ter esse momento. E assim, quando a gente fala de venda e a gente gosta do que a gente faz, a gente fala com prazer, com alegria, sem script, sem sem improviso, né? Então, o que eu falo é o seguinte: venda é uma essência, é uma mágica, e assim, ó, o que a gente sempre sofreu muito na nossa época é que existia um preconceito muito grande de venda. A frase era o seguinte: você é fichado? Não era nem registrado, você é fichado. Então, assim, quem era vendedor era tido como vagabundo. E hoje em dia, todo mundo tem que ser vendedor. E as pessoas que mais ganham dinheiro hoje são vendedores. Mas tudo está envolvido com venda. O marketing, que antigamente era brand, o marketing é venda. É para dar suporte para venda. Tudo é venda. Tudo você tem que vender. Então, assim, o mundo hoje entendeu que sem venda, e a gente sofria um preconceito. Então, assim, tem orgulho de ser vendedor, tem orgulho de estar na área comercial, bata no peito, e o céu é o limite. É isso. Muito bom. Esse foi o nosso capítulo 0
para você ter uma noção aí básica de como vão ser os próximos capítulos. Nós vamos aprofundar muita história, vamos trazer muito exemplo, técnica de venda, e agora, com a autorização do Gustavo, a gente vai fazer análise de caso também. No próximo episódio, capítulo 1, a gente começa então a jornada do vendedor do zero à meta, a construção de uma carreira com o Gustavo Amaral, aqui no Primecast. Muito obrigado, meu caro Valeu, nobre. Donato. Obrigado Valeu, você por ter vindo.